Bom, então vamos lá. Vamos dar início ao estudo de hoje. Então, para a gente reforçar, a leitura então vai ser do PDF da página 98 até o final da carta 4, que é na página 102. E no livro começa na 152, também até o final da carta. Bom, vamos fazer nossa meditação então para a gente fazer nossa conexão com a consciência crística. Então vamos lá, fechando nossos olhos. Vamos silenciando os pensamentos. Vamos começar a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade, sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível, creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor, sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Gratidão. Vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, para a gente começar a leitura. Então, bom, então, como a gente já comentou, né, a gente vai estar lendo a partir da página 98. É lá em cima, é o segundo parágrafo inteiro, né? Tem até um espacinho aí que é onde a gente terminou a leitura na semana passada. E no livro começa na página, deixa eu reforçar aqui, na página 152, a gente vai até o final da carta 4. Eu vou dividir a leitura hoje, a gente vai ler 3 partes, né? Na realidade a primeira e a segunda para a gente estar conversando, e a terceira é um encerramento para a gente fazer as considerações finais, que é mais um fechamento de Cristo aí da carta 4. E é uma parte que eu sempre me emociono um pouquinho quando eu leio, porque foi o chamado que eu tive, foi exatamente nesse final da carta 4, né? Foi a leitura dessa parte do masculino e do feminino, que ainda vai surgir alguma coisa para ser feita em cima disso, que ainda não está muito claro o que será, e aí a formação do grupo de estudo, né? Então, que esse já foi muito clara a mensagem para a gente iniciar quando eu estava lá nos Estados Unidos, né? Mas vamos lá então. Podemos começar? Estou vendo a Marleidinha, Marcinha, Beth, Rafa, tudo ok na escuta? Marcinha deu joinha. Tudo ok, pode começar. Beleza, então vamos lá. Procurem sentir, né? Como a semana passada mexeu bastante, né? A gente falou muito da parte do sexo, da importante das energias, né? Nessa parte, então hoje procurem sentir bastante, e que vai ficar bem claro aí o papel do homem, o papel da mulher, para a gente poder estar conversando em cima disso, né? Então vamos lá. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade e da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar, e depois levar adiante esse projeto ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas,
este é o primeiro ato de criatividade. Sem intenção não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força da vontade. A força da vontade do homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem o obstáculo das emoções. A força da vontade na mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento, a necessidade de nutrir a intenção original e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo converte-se no propósito que está por trás de toda a existência. Dessa maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções para dar-se um propósito na vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifícios por aquele que ama. Assim, os dois impulsos básicos na fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são interdependentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa da sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isso é porque ela permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, o impulso digno do mais alto respeito e consideração, que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar em paz mental e com alegria. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a segurança pessoal e a alegria no ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou, através de sua mente e coração, para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade... Só um minutinho que o Antônio está entrando. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. Boa noite, Antônio. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes, que dizem não saber realmente quem são ou qual é seu propósito na vida. Fazem esta pergunta aos especialistas que também não sabem a resposta. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lições a aprender na vida que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça no qual cada um se encontra. Por isso,
Uma mulher deve aceitar seu papel na vida como a provedora de amor e segurança emocional para seu companheiro e filhos, com a dignidade e respeito para com ela mesma e realizar tudo com o melhor de sua capacidade. Ela deve reconhecer que o papel de provedora da segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unidas as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são seus verdadeiros lugar e objetivo na sociedade e procura realizá-lo da maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas da realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para um nível mais elevado de consciência. Em sua próxima vida, talvez volte como um homem, que trará grandes benefícios à humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na Terra para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa que cumpre sua missão de mãe com sabedoria e que nutre todos os que têm necessidade do que ela pode oferecer. Onde está então a desigualdade? Tire a venda de sua visão e intelecto limitados para ver claramente que não deve haver desigualdade. Apenas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual tudo o que ambos trouxeram da consciência divina, para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Nos anos vindouros, quando um homem e uma mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos para cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina Pai e Mãe, perguntando: o que deveria ser criado em nossas circunstâncias? Qual é o nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles a aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina, com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina: como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma? E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando, até que finalmente possam chegar a um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão de criatividade, a consciência divina. Trabalhando juntos dessa maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, mente, coração e corpo. Finalmente o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e a outros relacionamentos, colegas de trabalho e de escola, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, seria um monstro frio. Com frequência, se há uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores em que foi uma mulher. Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos sexuais dentro de sua natureza. Isso também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino. Sem a capacidade de planejar de maneira inteligente, a sua casa seria um desastre. Também existe a possibilidade de que tenha sido uma forte personalidade masculina em sua encarnação prévia e que se sinta desconfortável no papel feminino de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que clarifique a sua visão para que possa ver que sem amor pela humanidade, a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas, masculina e feminina, dentro de si mesmos, sua tarefa na vida é a de transcender seu impulso sexual, alcançando o amor incondicional para com todas as pessoas e dirigindo esse impulso para a criatividade pura, tal como nas artes. De tais pessoas se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres da criatividade, mestres da consciência humana, mestres da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas naturezas masculino e feminino em si mesmos não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perder o rumo e criar uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles, devido às suas preocupações pelas funções corporais mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas, nos países desenvolvidos, alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não têm que sentar-se em casa paralisadas e entediadas,
mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Neste momento, pode ser que não saibam como fazê-lo, mas a meditação trará às suas mentes a inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. E essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. Então vamos lá. Quem quer puxar a conversa hoje? Quem quer puxar o papo? Antônio chegou, achei que o Antônio ia me deixar aqui sozinho com as mulheres. De jeito nenhum, eu tava no aquecimento ali, rapaz. Já cheguei pronto aqui pro embate aqui. No jamais. Boa noite, né, gente? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite, Antônio. Boa noite. Não, esse tema é muito importante. Você, Christian, você que é o nosso tutor aí, você ressaltou a importância dessa parte, né? Eu jamais deixaria. Peço perdão a vocês pela distração que causei quando cheguei e agradeço a vocês por me permitirem entrar, viu, no grupo. O pouco que eu ouvi, né? Depois eu vou, na hora que o Christian publicar o áudio, eu vou me inteirar melhor. Mas é exatamente o que a gente imagina, né, gente? Que a questão, o amor, ele dignifica todas as coisas, o amor verdadeiro, né? E a mulher, quando ela ama o seu esposo, e ele a ama, né, da mesma forma, ali os frutos serão todos maravilhosos, né? As crianças, cada um se doando para dar o melhor de si, né, pro próximo, pro outro. E isso acaba se expandindo para além da família, né, sanguínea, né? Então, é assim, não ouvi muito, mas o que eu ouvi, eu fiquei muito impressionado. E volta à questão da meditação, né? Nossa conexão com o mais elevado, ela é primordial. A gente precisa estar conectado o tempo todo. Não só, né, no momento ali da meditação, mas a meditação ela eleva a nossa frequência, como a oração, a contemplação, e a gente tem que ficar o máximo de tempo possível lá no topo da montanha, né, da nossa montanha interior, no nível mais elevado de todas as coisas, dos sentimentos, dos pensamentos e tudo. Porque a gente só se elevar quando medita, terminou a meditação, se levanta e volta a ter todos os pensamentos anteriores, os comportamentos, os sentimentos, não mudou nada. Isso é inócuo, né? É uma autossabotagem da pior que possa existir. Mas essa relação homem-mulher, essa busca pelo nosso equilíbrio, né, do homem e da mulher interno, né? Nós temos uma parte feminina, obviamente, e as mulheres têm a sua parte masculina. Tudo tem que estar em harmonia, né? E com Cristo já nos dando aí as dicas, vai ficar muito mais tranquilo e prazeroso. Obrigado, gente. Obrigado aí pela contribuição, Antônio. Meninas, quero ouvir vocês. Quem quer começar? Os questionamentos, os entendimentos, as falas. Posso falar? Pode falar, Rafa. Assim, no mundo que nós vivemos hoje e com o nosso empoderamento, vamos colocar assim, fica muito difícil a gente conseguir olhar novamente para aquela mulher passiva diante de tantas coisas que nos faz ser mais ativa, né? Eu acho que como que eu posso explicar? Eu acho que principalmente os que vêm vindo hoje, as crianças de hoje, a minha geração de pais e mães, amigos, conhecidos da minha idade, quase 40 anos,
eu acho que é muito permissível para que as crianças decidam tomar as decisões assim, no que eles querem. Acaba cedendo muito esse lado. E eu percebo que essa nova geração vem também trazendo a questão do medo e da insegurança de tomar certas atitudes. E as meninas acabam tomando essa frente. Então, quando o Cristo fala dessa delicadeza da mulher, dessa condição da mulher harmonizar, ser a paz, ser o amor, eu acho que o mundo vem engolindo tantas mulheres com certas responsabilidades e a gente, ao mesmo tempo, tentando mostrar o nosso valor, que a gente acabou se masculinizando muitas coisas. Eu acho que quando a gente fala assim, as mulheres se comparam aos homens, eu acho que o comparar fez com que a gente adquirisse uma força muito maior, porque uma mulher ela é capaz de administrar casa, família, serviço, tudo ao mesmo tempo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que esse nosso lado masculino fragilizou um pouco os homens e colocar nessa ordem que Cristo comenta, que Cristo pede, como para nós é como se fosse um retrocesso, entendeu? Eu sinto como um retrocesso, apesar de que é o correto, né? Hoje a gente fala assim, a mãe amar, respeitar, mas e aí? E a minha mãe, o que ela fez para também ser amada por mim? Se ela só me maltrata, se ela só, entendeu? Às vezes as mulheres, hoje nós colhemos muitos frutos dos nossos antepassados que foram judiados e judiadas, né? Sem a gente saber, né? Quantos abusos sofreram em silêncio, quantos medos, quantas coisas. E hoje a gente consegue bater de frente e empoderar, falando não é assim que funciona, aqui é o seu limite, que a gente não consegue deixar esse feminino gritar tanto. Eu acho que eu falo por mim mesmo, sabe? Quando na semana passada eu disse desse masculino, até foi pedir ajuda da Lê de novo para trabalhar isso, exatamente por isso, sabe? Eu não consigo baixar essa guarda, tanto pela criação que eu tive, de ter que tomar frente da minha vida, pela morte do meu pai muito cedo, e ser um homem para mim mesmo, que hoje no meu casamento, assim, às vezes o meu marido fala, deixa eu tentar ser um pouco homem da relação, porque você toma muita decisão. É do seu jeito, é a sua opinião, então assim, eu tenho essa dificuldade. E para mim, olhando o que Cristo fala, ainda mais na leitura que você disse, quando ele fala que a mulher precisa cuidar da família, né? Zelar pela família, eu acho que o zelar, eu não consigo identificar como ser carinhosa demais, é isso que eu quero dizer. Eu tenho essa dificuldade de ser aquela carinhosa, sabe? Aquela pessoa que é carinhosa, de abraçar, de retribuir isso. Para mim é como se me tirasse do meu posto que eu consegui estar hoje. Isso é um trabalho que eu vou ter que olhar mais a fundo a pedido dele. E às vezes a gente acaba até confundindo, né? Acho que está tirando o nosso poder com isso. E não é o poder, é o olhar que você também merece, né? Ser cuidada, ser amada. É como se a gente tivesse que fazer tudo sozinha, amar pelo outro. É um relacionamento, né, Christian? Você não consegue viver um relacionamento onde só um ama, né? Tem que ser uma dupla, né? Um relacionamento onde só uma pessoa ama, não é um relacionamento, é um monótono, né? Sim. Então, tem um porquê. É um olhar diferente, de refletir bem sobre essas palavras. Obrigada, viu? Suas palavras refletem bem a distorção que Cristo cita aqui, né? Quando ele fala que o homem, por exercer seu papel dominante, tornando a mulher submissa e obediente. Ao fazer isso, ele desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou através de sua mente e coração para uma civilização distorcida. Ele distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser.
O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Eu acho que chegou um empoderamento num certo ponto, que até essa semana teve, em questão lá da Rússia com os Estados Unidos, que a mulher, quando ela está num limite tão grande com o homem, a gente usa a nossa maior arma, que é o corpo. Sim. E acaba até mesmo se vulgarizando para ser vista. Uhum. Né? Porque parece que na visão masculina, me corrija, por favor, se eu estiver errado alguém, tá? Mas na visão masculina, parece que a mulher é o efeito de procriar e do corpo. Uhum. E aí é onde a gente acaba batendo de frente e se masculinizando para falar assim, não, eu tenho algo muito maior. Né? Eu tenho um empoderamento, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma ciência de vida que você não é capaz. É onde a gente se iguala e acaba deixando o nosso lado feminino. O feminino que eu digo não é do se cuidar, da vaidade, não isso, porque tem muitas mulheres no poder com isso, mas do aceitar mesmo, sabe? Do acalanto, do carinho, de ser ouvida com respeito, de não precisar brigar, gritar, xingar por isso, impor por isso. O igual, né? Igualar essa condição. Ainda a nossa sociedade é muito, muito machista em relação a isso, e o feminismo acaba se igualando, ao mesmo tempo que se torna muito briguento por isso, né? É uma briga de poder, né, Christian? Sim. Acaba sendo uma briga de poder, né? Sim, sim. Faz parte dos conflitos que acaba só causando conflito na sociedade. Pode falar, Antônio, você levantou a mão. Sim, o que acontece? Essas cartas de Cristo são textos bem recentes, né? Eu creio que ele se baseou no que o mundo pratica hoje, para onde ele caminha. Né? Eu discordo um pouco da fala da Rafa. Eu não acho que mulher sirva apenas para procriar, muito pelo contrário. Assim, eu sei que ela disse de forma genérica, né? Mas o que acontece? Quando um garoto ele tem ali as explosões do hormônio na adolescência, talvez sim, talvez as meninas sirvam para ele, né, na mente dele, apenas para sexo, para prazer, enfim. Mas isso tem uma infinidade de valores, né? Como que foi a criação desse menino? Como que foi a presença da mãe dele na vida dele? Como foi a presença do pai? O pai falou, mulher, boa só para fazer isso e aquilo. Como que foi a criação dele? E principalmente, como é a essência desse menino? Porque todas essas conjunturas, elas vão formar um ser ali que tem seus valores, né? E o que está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje, como na semana passada eu falei do funk, né, na vila, aqui em 3 pontos diferentes, usando a mulher da pior forma possível, sabe? E o mais triste, há muitas mulheres aceitando esse tipo de coisa. Eu tenho alguns amigos que trabalham como motoristas de aplicativo, né? Principalmente agora, com a deficiência na visão, esse déficit visual, eu tenho usado muito motoristas de aplicativo, muitos veículos, né? E eu converso com eles a respeito do que acontece, e todos eles que trabalham à noite falam assim, rapaz, a gente às vezes atende uma menina, ela tá voltando para casa depois de uma festa, de um baile, então vem 2, 3, e elas pedem para colocar o som, né, pelo Bluetooth ali no rádio, e é só música indecente, só música feia, e elas, a conversa entre elas é só de orgia, só de sexo, só de sacanagem. E quando entram os rapazes só falam em matar, briga, matar e essas coisas. E a gente fica pensando, né, gente, como que será a sociedade humana daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, quando essas crianças forem pais e mães? Que os valores serão? É complicado demais, porque se não tiver um reset de novo,
no final não vai ser bom. Não vai ser bom. Porque as pessoas hoje, os pais jovens, né, os pais mais com uma sensação de liberdade, que foi tudo permitido para eles, hoje eles têm filhos e eles entregam para a escola a obrigação da educação, não da instrução, mas da educação dos seus filhos. Aí a gente já sabe, isso não é a função do professor. Isso não é obrigação do professor. Educação começa em casa, pequenininho, na barriga da mãe ali, escutando a sua voz, do pai, e crescendo com amor e interação. Mas qual menino hoje em dia, principalmente das classes mais humildes, tem uma condição assim? A mãe precisa levantar 5 horas, 4 horas para pegar 3 ônibus para trabalhar, volta exausta. Como que essa mulher vai olhar o que está acontecendo com o filho direito? Quem pode culpar uma mulher dessa? Então eu creio que Jesus ele acendeu um sinal de alerta gigantesco para nós, sabe? Que a gente volte ao centro, ao nosso centro, e dali a gente começa a avaliar o que é positivo e o que não nos interessa. Sabe, nós tivemos movimentos sociais que jogaram a mulher no chão, né? O feminismo, um deles, na minha opinião, tá, gente? Vocês perdoem, eu estou só expressando o que eu penso. Mas a mulher perdeu o feminino, sabe? O homem perdeu a masculinidade. A gente vê os rapazes hoje, não precisa eu falar isso, mas os rapazes hoje estão diferentes, as meninas estão diferentes, e a gente precisa pegar toda essa salada que compõe a nossa sociedade, parar ela um pouquinho e voltar para o nosso interior. O que é de valor? O que eu vou acrescentar e alimentar, e o que eu já vou cortar de vez? Porque senão será como estou dizendo no livro, né? A nossa sociedade, a nossa humanidade, ela vai perecer. Desculpa, me alonguei muito, perdão. Alongou não, foi muito bom. Obrigado pela contribuição, Antônio. Beth, Marcinha, Marleide, querem compartilhar alguma coisinha? Eu acho que os meninos aí, as meninas falaram bem, muito bem. Hoje em dia, relacionamento assim é bem diferente, né? As mulheres, elas são muito complexas, muito seletiva demais, tudo não pode aquilo, não pode ali. O homem, ele não é mais provedor, a maioria dos homens, né? É mais as mulheres que são. Enfim, há conflitos de valores, né? Mas vamos chegar lá. Mas a fala de todas aí estava compatível à escrita, né? Beth, Marcinha. Bom, eu também gostei muito do que todo mundo falou. O ano passado foi complexo para mim, esse ano foi mais fácil ler essa parte do livro. Eu concordo com a Rafa quando ela diz que é difícil a gente retroceder, assim, em algumas coisas, porque realmente quando eu leio algumas coisas e eu questiono, às vezes é por isso também, eu não consigo. Depois que eu acho que as mulheres até se masculinizaram mesmo, mas assim, até pro bem delas, porque a gente é muito submissa, muito usada, né? Muito. Então, assim, eu acho que é difícil a gente retroceder essa parte, né? Nesse contexto. Só que o que acontece, o ano passado que eu entendi, né, Christian, que assim, que não era bem do jeito que eu entendia, né? Aquilo do homem e da mulher. Que eu vou, se você me permite, Cristo, eu vou ler aquele trechinho do ano passado também, que coincidentemente eu tinha aprendido num outro grupo de estudo da minha religião. Aí que eles perguntam também, né, se os homens são iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana. Ele diz que sim, né? E aí fala que, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher. Beleza, sim. Os direitos, sim. E daí que nós entramos, que eu entrei no entendimento. As funções, não. Né? E com as cartas de Cristo, eu entendi isso, que realmente o homem tem uma função e a mulher tem outra função, e isso não quer dizer que ela é inferior. E quando eles dizem que, né,
Oriente ou os países que acham, né, isso da mulher, né, que tem um outro item que fala de onde procede a inferioridade, né, em certas da mulher em certas regiões que o homem acha, né, do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. É uma consequência das instituições sociais, do abuso sobre a força do homem sobre a mulher, né? Então, assim, e quanto assim que o Antônio do feminismo para mim, eu brinco que eu sou uma feminista em construção, mas eu acho que o feminismo é necessário, mas é um feminismo de uma parcela de feministas que, assim, elas não querem ser mais que os homens, elas querem não perder os direitos que nós conquistamos. Gente, a gente não podia votar, a gente não podia falar, o voto da mulher foi votar há pouquíssimo tempo. Eu nem sabia disso, até acho que 2, 3 anos atrás, para a mulher fazer uma laqueadura, ela tinha que ter permissão do marido. Eu nunca soube isso. Quer dizer, ela não é dono do próprio corpo, então, porque se o marido dissesse não, eu quero mais filhos, a mulher não poderia fazer. Então, assim, eu vejo o feminismo nessas conquistas, né? Nessas conquistas. Aí eu acho que... Mas eu entendi muito, e aqui essa parte, eu fiz até um coraçãozinho no livro, porque essa parte que ele fala que quando a mulher compreende quais são seus verdadeiros lugar e objetivo na sociedade e procura realizá-lo da maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Não é essa parte que eu queria ler, desculpa. Por isso, uma mulher deve aceitar o seu papel na vida. Quando eu li isso, também falei, nossa, é uma imposição da carta, né? Mas ele fala, por isso a mulher deve aceitar o papel na vida como provedora de amor e segurança emocional para seu companheiro e filho, com a dignidade, essa parte eu gostei muito, com a dignidade e respeito para com ela mesma, né? Então, assim, desde que não nos afete, nos prejudique, né? Eu acho legal exercer esse papel, essa função, né? Desde que não me machuque, né? Mas eu acho também que tem um lado aí que fala, né, das meninas hoje que só pensam em sexo, só orgia e tal. E eu vejo 2 grupos que eu tenho medo. Essas meninas, né, que só pensam nisso e como elas vão criar os filhos dela. E numa parcela de mulheres que estão sendo dominadas nas igrejas fundamentalistas. Eu tenho muito medo, porque assim, tudo que a gente conquistou, a gente está um pouco perdida, porque assim, o conservadorismo dessas mulheres estão fazendo com que os homens tratem a gente de novo da mesma maneira que muito tempo atrás. E eu acho isso mais perigoso ainda do que essa orgia. Eu acho mais perigoso isso, que a gente chegue a perder os direitos que a gente já conquistou. Mas as cartas me mostraram, para meu entendimento, eu gostei muito de entender isso, porque eu não fiquei naquela coisa de, não, o feminismo tem que superar os... Não. Então, agora eu entendi. Aí, Cris, se eu falei muita besteira, por favor, corrige tudo aí que eu falei, tá? Não, foi perfeita a sua colocação, Marcinha. Foi perfeita. Betinha, quer falar alguma coisinha também? Pra gente tá concluindo, pra gente continuar a leitura. Cristian, eu concordo com o que as meninas colocaram, né? Para mim também foi difícil, assim, alcançar essa compreensão, até por conta de ver, assim, tanta injustiça que as mulheres sofreram, né? Eu acho que de uns anos para cá que eu tomei consciência disso também. Inclusive, passa uma novelinha na Globo que fala muito dessa questão, né? Do quanto a mulher foi podada, foi controlada, né? Então, se conta isso
né, essa novela conta dos anos 60. E eu acho assim, né, que talvez por conta dessa necessidade das mulheres terem que buscarem essa identidade, essa autonomia, muitas mulheres se perderam nesse caminho, né? E então, assim, dá a impressão que ficou tudo muito bagunçado. Mas eu concordo também com a Rafa que é difícil a gente pensar no retrocesso. Mas talvez não fosse um retrocesso, né? Mas, de repente, dar continuidade a todas as nossas conquistas, mas também com o nosso toque amoroso, né? Com todas as, vamos dizer assim, as características que o Criador nos deu, né? Então, eu acho que é um pouco de resgatar tudo isso, né? Essa feminilidade, mas sem perder, de fato, as nossas conquistas, né? Sim. Porque eu acho que não tem como retroceder. Sim. Muito bom, muito bom. Assim, o que eu consigo interpretar, se a gente pegar no histórico, principalmente dos nossos pais, nossos avós, a sociedade era extremamente machista. As mulheres não tinham direito nenhum, praticamente. Ficavam os homens trabalhando, as mulheres em casa, não tinha direito a voto. Então os homens comandaram a sociedade, né? Tipo, de voto, de tudo, de tudo. Se pegar o histórico e personagens famosos ao longo da história que a gente estudou, você vê praticamente falando só de homens no poder. Você não vê falando de mulheres no poder, é só homens no poder. E isso remonta a séculos, né, disso, né, de homens no poder. Então, quando Cristo fala que o homem pegou o seu papel de liderança e a sua força e colocou a mulher totalmente como submissa, isso veio retraindo tudo, né? E como que veio essa explosão? Por isso que eu falei na semana passada que o feminismo foi um movimento exagerado, que gerou uma continuação de uma distorção, mas totalmente necessário para resgatar todos esses direitos, então a igualdade ser feita, né? O grande problema é quando a igualdade começa, só que quando a igualdade ela começa, a Marcinha colocou muito bem, os direitos são iguais, as funções são diferentes, mas isso deveria ser uma coisa natural. Mas a mulher teve que subir com o feminismo e fazendo isso, os homens se perderam completamente porque não souberam lidar com tudo isso, né? Não souberam lidar com esse empoderamento feminino. E ao mesmo tempo as mulheres também não souberam também lidar com esse empoderamento e acabou gerando, como a Rafa colocou, uma competição. Então a geração, eu falo que da minha para baixo, né? Que todos aqui fazem parte, né? Acredito, creio eu, mas ela começa a vir com as mulheres se empoderando até chegar do jeito que está hoje. Então, qual que é a maior distorção que a gente tem hoje na sociedade? O Antônio colocou da criação, né? E uma criança dos 0 aos 7 anos, ela é moldada pela mãe, né? Ela é totalmente apegada à mãe. E dos 7 aos 14 é onde entra um pouco mais da presença do pai. Que ela começa a assumir as características. Mas a mãe hoje, por causa das características da sociedade, que a mulher acabou se tornando a provedora, e muitos casais se separando, essa relação de mãe solteira e tudo mais, a mulher não consegue fazer isso. Então acabou delegando a educação para os professores que não têm essa função. Então as crianças já nascem completamente distorcidas. E aí vem quem que domina as escolas? São os dominadores do mundo. Eles ensinam o que eles querem. E aí começa a criar na base uma educação totalmente adulterada. Onde o empoderamento é feito de uma forma totalmente distorcida para as crianças, e isso surge no que é hoje. Como o Antônio falou, muitas mulheres agora na igualdade, elas procuram se igualar naquela parte que é do sexo, nessa parte toda,
E os homens acabam indo para a briga, para ver como está tudo distorcido. Então, a maneira deles continuarem mostrando empoderamento é na força. Então, você vê a mulher trabalhando e os homens no bar, e aí chega em casa, tipo aquela coisa, principalmente nas classes sociais mais baixas, né? Quando você sobe um pouquinho na classe mais média, média alta, você vê um pouquinho ainda tentando reestruturar e manter a sociedade, mas nas classes mais baixas isso é muito pior. E é onde a gente fala que se tudo está certo como está, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão, e a sociedade está se dividindo com essa transição planetária, cada um acaba escolhendo aonde quer estar, né? E é onde cada um precisa começar a cuidar e olhar para si. Tem um caso muito bacana, deixa eu ver se dá tempo de contar antes da sala terminar. Tem 4 minutinhos, vou procurar ser breve. Tem um casal de amigos que os dois trabalhavam, eles eram aqui de Mogi, depois eles mudaram, a mulher ganhava mais do que ele. E quando mudaram, foi porque ela mudou, o trabalho dela mudou, e como ela ganhava mais, o homem foi junto. E a gente viu aquele rapaz se definhando, porque eles tiveram um filho e ficou um papel totalmente inverso. Ele totalmente submisso, cuidando da criança com amor, tudo bem, e ela no empoderamento. Então gerou uma distorção, o contrário. E eles estavam quase para se separar, até que deu uma guinada na vida deles. Ele acabou tendo uma oportunidade, foi para fora do país, e aí ele começou a se reerguer como masculino, conseguiu levar a mulher para lá, e ela conseguiu entrar nesse papel de mulher de uma forma surpreendente, que a gente não via ela fazer, a gente não imaginava ela fazendo isso. Eu e a Lê olhando, e ela chegou lá e ela começou a cuidar da criança. Ela fala assim: é a vida que eu pedi a Deus. Eu tenho meu marido como provedor, ela continua administrando toda a casa, tudo, e eles estão totalmente em equilíbrio. Hoje resgataram o casamento, resgataram tudo, ainda carregam crenças e traumas do passado, mas de uma forma totalmente diferente. E ela se diz plenamente feliz com esse novo papel que ela está fazendo hoje, porque parece que encaixou o masculino e o feminino de novo no casal, né? Então o Cristo até fala, não é que precisa deixar o trabalho disso, mas quando a mulher ela consegue assumir mais as características dela, com os mesmos direitos que o homem, igualdade no casal, mas ela consegue assumir o feminino e o homem assumir o masculino, quando Cristo fala de prover, da segurança física, de subsistência da família, isso fortalece o homem. E não significa que a mulher não tenha que trabalhar, ou não possa trabalhar, mas é de uma maneira muito mais leve do que seria se fosse a obrigação dela de dar toda a subsistência para a família, né? Então mostra um equilíbrio que teve. Eu vi esse exemplo e falei, nossa, é perfeito. Gente, vai encerrar a sala. Vamos dar a pausa então para a gente poder abrir a outra sala e aí a gente continua aqui, tá? Ok. Voltamos. Então vamos lá. Então, assim, não sei se vocês conseguiram entender o recado. Eu acho que assim, todas as colocações foram excelentes. A do Antônio mostrou como está a sociedade. A Rafa mostrou, mostrando a experiência dela, ela mostrou exatamente a distorção que Cristo descreve aqui. A Marcinha colocou essa colocação dos direitos e um conflito muito grande que tem. E a Beth também fez a mesma colocação, e a Marleide também. Então, o importante que eu acho que Cristo coloca aqui, né, é exatamente isso. Eu ainda não vou falar do futuro que o Antônio colocou, porque Cristo vai falar agora, tá? Então a gente vai ler. Mas eu vejo assim, a gente cada um trabalhar em si, né? Porque eu acho que se for pegar todo o relacionamento, a Rafa falou da experiência dela, eu poderia falar da minha, e acho que cada um aqui passou pelos seus relacionamentos, quem passou, viveu essa distorção, ou até vive um pouco dessa distorção ainda. E vem realmente pela educação, né? De muitas vezes a mulher tentar assumir esse papel que não é dela,
e acaba gerando todo um conflito até que isso gera. Eu venho de uma educação muito machista, então da linhagem do meu pai. Então isso gerou uma série de problemas de relacionamento que e chegou num ponto de inverter completamente essa relação quando a gente busca entendimento, entende, e para resgatar o masculino de novo é muito difícil para o homem. Ele tem que querer, e é muito difícil isso. Eu falo isso por quem passou por isso na pele até pouco tempo atrás. Tá? Então teve isso para depois virar isso, para chegar num equilíbrio de novo e os dois viver plenamente, né? Então esse é o ponto que é um dos maiores desafios que a humanidade tem nos tempos atuais, né? Mas vamos continuar a leitura e depois a gente abre tudo? Sim. Então vamos lá para a segunda Por parte de hoje. Oi? Cris, Pode falar, Beth. retoma a página para mim, que minhas folhas estão soltas e eu acabei misturando. Do PDF, né? Onde parou? O PDF a gente vai começar na 101, exatamente no primeiro parágrafo. Tá. Já estamos no finalzinho da carta, um trecho bem curtinho agora, que é a conclusão dessa parte do masculino e do feminino, e depois eu vou deixar para o final a conclusão final da carta 4. Tá? Então vamos lá. Tá bom. Porque nós tratamos do tema dos sexos tão profundamente, isso foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, estar criando condições doentias na Terra. Isso propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva, materializado. Ele tem como alvo o que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre esse aspecto da existência quando estava na Terra na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca. Deveriam preocupar-se mais pelo que saía da sua mente e do coração e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer e beber com utensílios sujos. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão das células, levando com ela, para sempre, o instinto e a consciência que inicialmente a havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas a um ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isso acontece, a energia sexual masculina diminui. Tem que ser reavivada com imagens de perversões sexuais. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito para com as mulheres e o ato sexual mecânico e sem emoção, junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a esses atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências nesta vida ou numa encarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, têm razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a Terra. Essas condições doentias não são enviadas por Alá, mas são uma consequência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência porque, como os judeus, mantêm a tradição do olho por olho e acreditam na Guerra Santa. Não há tal coisa como a Guerra Santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação, que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar a entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês.
E essa parte termina aqui. Então vamos lá aos comentários para a gente poder falar. Pode falar tanto da parte anterior como dessa conclusão que Cristo faz sobre o assunto dos sexos, né? Do masculino e do feminino. Quem quer puxar a palavra? Eu vou falar um pouquinho então. Já que ninguém quis começar, né, Cris? Falando um pouquinho só do anterior, só um detalhezinho, né? Como são as coisas ainda, né? Desse poder do homem, né? Saiu, hoje eu vi no Instagram, aquela atriz, a Ingrid Guimarães, né? Ela foi fazer uma viagem que estava vindo, acho que de Nova York para o Brasil e tal, e ela estava sentada lá, comprou a passagem na Econômica Prêmio, daí o avião que ela está lá tem Econômica Prêmio e a Executiva, né? E aí quebrou uma cadeira na Executiva e os comissários foram lá nela e falaram: olha, eu preciso do seu lugar para uma pessoa, você vai ter que sair. E ela tinha comprado, tal. Ela começou a questionar, porque, né? Ela falou: não vou sair daqui, eu paguei. Aí foi um rebuliço, eles colocaram o avião inteiro contra ela, porque se ela não saísse, o avião não poderia sair e tal. Conclusão, ela só quis entender, ela vai processar tal, mas depois ela perguntou, ela teve que mudar de lugar, porque ela ficou constrangida, e aí ela perguntou, mas qual o critério que foi usado para tirar eu dessa cadeira? Por que eu? Fui sorteado, né, tal. Daí ele falou: olha, não tem muito o critério, é porque lá era o lugar que a pessoa poderia ir, que não era o mais barato, e porque você é uma mulher que estava sozinha viajando. Então, olha para você ver, como ainda dão importância a uma mulher que tenha um homem do lado, né? Por ela estar sozinha, né? Ela foi a escolhida. Eu só, um detalhe, contar só assim, como ainda são as coisas, né? E aqui nessa parte que você leu, essa parte que ele fala, né, dos judeus, né, que não deveriam preocupar-se, essa frase assim, né, trago na vida dessa coisa assim, né, que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca do homem, né, e realmente, assim, eu vejo muito isso também agora, né, nesse período da Quaresma, eu respeito, né, a Quaresma dos católicos, tenho amigas católicas que sempre fazem algum jejum, mas eu até falei, eu tenho certeza que fazem esse jejum, mas conhecendo, vocês fazem o jejum também de não falar mal, né? Porque é muito melhor o jejum de não falar mal, de não fofocar, de não maldizer, do que o jejum de não comer alguma coisa, né? Porque realmente o que sai de dentro da gente sai com raiva, às vezes sai, né? Sai uma palavra maldita. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Christian, é essa parte que ele fala, uma pergunta mesmo, que ele fala aqui do... eu até frisei aqui. Que o ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente. Seria o quê? Isso daí é a vibração? Seria? Isso. Imagina um casal onde principalmente aí no passado, mas ainda acontece hoje em dia, onde o homem força a sua própria mulher a fazer sexo com ele. Tipo, como se fosse praticamente um estupro dentro de casa, né? Então, como se a mulher, a obrigação da mulher se deitar com o homem no momento que ele quer. Então, ou quando discutem o homem e a mulher, eles acabam deitando e tendo um relacionamento. Então, tudo isso acaba gerando sentimentos de raiva. E mesmo você pega as mulheres que são as mulheres da vida, né? Quantas coisas elas não fazem com obrigação e com raiva, e aquela energia, aquele fluido é trocado, né? Então, essas energias são muito fortes, né? Então, isso tudo foi criando uma energia, né? Que se manifestou como um vírus, né? E se for pegar a AIDS, ela é exatamente isso, né? Ela veio exatamente é uma coisa que veio do nada e veio, parece que veio para combater tudo isso, né? Se você for pensar
na existência do vírus em si, né? Que surgiu do nada e parece que botou um medo nas pessoas do ato sexual, na época principalmente, né? Hoje em dia já nem tanto, mas principalmente quando ela surgiu, né? Então, então seria mais isso, né? Tanto mais pra frente, quando ele comenta, como eu falei na carta 5 e na carta 7, ele ainda fala um pouco, né, sobre esse tema, mas ele fala que um casal, quando ele discute, antes de ter um relacionamento sexual, eles deveriam primeiro fazer as pazes, aliviar toda a carga emocional e não usar o sexo como a maneira de fazer as pazes, entendeu? Porque ainda tem muita coisa ali, muita raiva oculta ali ainda, né? Entendi. É isso. Eu acho, eu vou querer ouvir as pessoas, eu não sei se vai dar tempo, e eu não sei se eu devo perguntar assim também, porque eu acho que vai ser muito complexo, mas vamos ouvir as pessoas, daí qualquer coisa, se sobrar um tempinho, eu quero entender uma coisa sobre isso. Outra, sobre o que a gente leu aqui hoje. Tá bom. Vamos lá, vai dar tempo sim. Pode falar, Antônio. Quando eu digo, né, que eu não gosto do feminismo, eu estou me referindo à parte tóxica que a gente percebe nos dias de hoje, tá? É claro que todos os avanços que foram feitos com relação aos direitos da mulher, né, a tudo aquilo que ela sempre foi cerceada, né, nos seus direitos, isso tem que prevalecer e não tem que retroceder nunca, né? Essas coisas não cabe isso aqui, né? Agora, como eu disse antes, eu penso que as pessoas precisam parar, refletir e mudar a sua atitude. Eu tenho uma pessoa conhecida que eu gosto muito, um casal, eles têm 2 filhos. O rapaz, ele é piloto internacional, né? E o que acontece? Eu tirava algumas fotos para eles quando as crianças tinham ali por volta de 6, um de 6, o outro 8 anos. E eu ia para casa deles e ficava. E eu achei interessante porque a forma como eles pensam, porque na casa deles, os meninos, eles tinham uma casinha, sabe aquela casa de plástico para as crianças brincarem? Com teto, tudo, né? E lá dentro fogão, panela, boneca. E assim, eu ouvi um dia eles comentando, né? O pessoal que chegou, eles falando, mas como assim? Não, eles vão ser pais, eles vão ser donos da casa, eles têm que aprender desde criança como funcionam essas coisas todas. Né? Como que quando eles tiverem idade, eles vão aprender a cozinhar, eles vão aprender a lavar alguma roupa, eles vão aprender a fazer alguma coisa. E eu achei isso fantástico. Eu acho que tanto quanto uma menina pode brincar de carrinho, um menino pode brincar de boneca. Porque isso hoje em dia faz parte da rotina e dos direitos de todo mundo. Né? É isso. Eu achei assim, muito interessante. E com relação ao empoderamento, sabe? Eu recebi um vídeo do governador de São Paulo falando da esposa. Puxa vida. Quisera eu ouvir mais homens falando assim de suas mulheres, sabe? Ele fala uma coisa dela de uma forma que você vê que aquela mulher, apesar de estar cumprindo, né, o que uma sociedade espera de uma mulher ao lado do seu marido, ela faz isso com um empoderamento fascinante falado por ele, sabe? Isso me mexeu um pouco. Se quiserem, posso colocar no nosso grupo depois. E para finalizar aqui, tudo isso que nós estamos discutindo hoje é muito, muito bem representado numa foto. Não sei se vocês chegaram a ver, que eu pus no grupo. Um pai com uma criança, né, com um menino no colo numa praia, e deduz-se, né, a mãe na areia vestida de burca. Isso dói quando você vê. Isso incomoda quando você vê. Isso não é humano, isso não é justo. O que fizeram com a mulher todo esse tempo. Né? A força feminina, ela é muito grande. E ela sempre foi sobrepujada, né?
E tomara que isso seja corrigido de agora para frente, depois dessa transição, desse Ô, processo. Antônio, Pois não. metade do mundo são mulheres, a outra metade são nossos filhos. Sim, exatamente. Filhos Uma dela. mulher, exatamente, uma mulher, ela pode até ter um desgosto com o marido, mas com o filho é uma parte dela, né? E não tem como separar. Eu De falei certa assim, forma. genericamente falando, né? Porque a metade do mundo e a outra metade nós que geramos, né? E Sim, geramos sim. os homens, né? Os homens dos homens. Vocês geram os homens e as mulheres, né? Vocês dão para nós a oportunidade de ter experiência física nesse mundo, né? Nesse mundo da dualidade. Enquanto nós ainda não conseguimos equilibrar o masculino e o feminino dentro de nós, precisamos estar nesse mundo da dualidade. E graças a vocês, mulheres, nós estamos aqui. Muito obrigado. Muito bom, muito bem O colocado. Antônio é uma graça, viu, Cris? Nossa, não dá para brigar com ele. Obrigado. Rafa, Beth, querem colocar alguma coisinha a mais? Eu não. Ai, é um tema. Eu gostei um pouco do que cada um falou. Eu estava refletindo aqui, pensando na minha família, que nós somos muitas mulheres na família, pouquíssimos homens. Eu fico imaginando uma roda de conversa com a família falando isso, eu vou ser apedrejada pelas minhas primas. Pelas minhas irmãs. Você está ficando louca, a gente não pode retroceder. Sim. É isso mesmo, eu acho que é muito interessante a mulher fazer o papel dela, mas eu acho que é muito difícil para a gente conseguir fazer esse papel diante de tudo que foi imposto para a gente ao longo do tempo, né? Na verdade, Christian, só quem é mulher para sentir o que é mulher. Sim. Assim como as dores de um homem, só sendo homem para sentir as dores de um homem. Na verdade, não são as dores. Quando eu digo que são coisas assim que a gente traz de muitos anos, muito conhecimento, muita luta para a gente conquistar o nosso espaço, para a gente ter nome, para a gente ser vista, né? E ao mesmo tempo a gente se perde nisso, vulgarizando o papel da mulher muitas vezes, né? Lógico que cada um faz o que quer, o seu corpo é sua regra, né? Não existe o certo ou errado, às vezes o que é certo para um é errado para outro e tá tudo bem, que a gente está aqui no processo evolutivo, né? Mas é muito, muito interessante olhar para tudo isso. Eu conheço casais que o homem não trabalha, a mulher trabalha e o homem é o que cuida do lar. E no começo foi muito criticado por muita gente e está tudo bem, porque é a família que está dentro da casa que tem que decidir o que é melhor, não é quem está fora, né? Eu ouvi falando, né, o Antônio comentando do amigo dele que ensinou para os filhos, eu acho isso super correto, né? Porque hoje a gente pega pessoas que não sabem nem como cozinhar, não sabem como sobreviver, né, no dia a dia, se quiser morar sozinho. Acho que morar sozinho é só pagar água e luz e tá tudo certo. E também tem aquelas que não querem, né? Não querem aprender, que não querem mudar, não querem se adaptar a um relacionamento e preferem ficar sozinhas. Que também está tudo certo, né? Eu acho que até tem aquele ditado, né, que anda só que mal acompanhado. Às vezes a gente, na carência de ter alguém, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí a gente acaba vivendo num relacionamento abusivo. E não, o pecado, não, na minha opinião, tá? Não é separar, mas é você viver essa vida para agradar uma pessoa que não faz questão de ser agradável a você, né? Ou de ver o seu lado também. O carinho que você merece, o respeito que você merece, e acaba cedendo somente um lado. Então é muito importante a gente tentar refletir sobre isso, olhar para esse lado, verificar o quanto nós evoluímos em tudo e o quanto a gente ainda precisa evoluir, o quanto a gente tem que ser recíproco com carinho, em receber, em dar o carinho,
o respeito, que acima do amor, num relacionamento, tem o respeito, né? Eu sempre falei pro meu esposo, como eu sempre fui mais fechada, ele fala, você é mais fria, né? Não é que eu sofri, é que eu sofri em relacionamento antigo, e então você acaba tendo mais medo de relacionamento, como você disse. Então eu vim um pouco fechada pro meu relacionamento. Hoje, graças a Deus, estou super bem. Mas quando eu fui tomar a decisão, que ele me pediu em casamento, eu falei para ele assim, você está disposto a me respeitar pro resto da vida? Porque eu não preciso que você me ame, eu só quero que você me respeite. Aí ele falou, não, eu estou disposto a fazer as duas coisas, porque o respeito sem o amor e o amor sem o respeito não vive relacionamento nenhum. Então isso foi muito forte para minha decisão de casar. E é realmente, né? É o dia a dia, é o construir, é o entender que a gente tem que ceder e que a gente também merece receber, né? Tudo em troca. E é reflexão total, né? Tudo que vocês estão falando aí vai acendendo pensamentos que eu nunca imaginei pensar. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vi que várias pessoas levantaram a mão. Antônio, a tua mão estava levantada ou você levantou de novo? Primeiro eu apertei errado, depois eu levantei para poder falar, e é rapidinho que eu vou dizer. O exemplo que eu dei desse casal, dessa família, que os meninos, né, desde bem novinhos, tinham ali brinquedos que geralmente são de menina, e aprendem a fazer comidinha deles, aprendiam. Hoje eles já são maiores, eles já cozinham, já fazem algumas coisas. Mas o que eu achei interessante é porque não o fato deles crescerem sabendo cozinhar, ou sabendo lavar uma roupa, ou sabendo fazer alguma coisa, mas que eles cresçam entendendo que aquilo não é serviço de mulher, aquilo é um serviço do parceiro, de quem precisa, que se está precisando fazer, que eles ajudem a fazer, sabe? Quando eles forem pais, né, e maridos, eles não vão esperar a mulher chegar em casa para fazer o serviço doméstico, eles vão contribuir, eles vão participar e vão aliviar a mulher nessas tarefas que são infindáveis de casa, né? Esse é o ponto pelo qual eu coloquei esse exemplo. Não o fato deles crescerem prendados, entre aspas, né? Sabendo lavar ou cozinhar ou fazer alguma coisa, mas que eles entendam que aquilo, o serviço doméstico, é um serviço para quem mora naquela casa. Nunca será um serviço da mulher, somente. Muito Era bom, isso. muito bom. Marleide, você tinha levantado a mão também? Então, mas todo mundo já falou tanto que acaba falando exatamente alguma coisa que a gente ia falar. Mas falando de sexualidade, o passado é diferente no tempo da minha mãe, enfim. Mas voltando para os dias de hoje, eu não sei se todos são casados, eu sou solteira, divorciada e, vamos pôr entre parênteses, viúva. Saí de um relacionamento abusivo no passado, no segundo relacionamento narcisista, e hoje, né, depois de curada, e estudei um pouco para isso, para me entender que eu não sabia nem quem eu era, de verdade, estava num sofrimento de várias coisas acontecendo, mas de certa forma ciente, mas não tinha como sair, né, no momento. É uma história, né, que é minha e de muitas mulheres por aí. Hoje em dia você conhece homens bacanas, enfim, tudo bem, mas eles são muito visual. O que acontece? Hoje em dia eu sou extremamente seletiva. Eu quero o quê? Eu não quero um homem para me sustentar, mas a gente quer um homem que saiba que é um provedor dele, e um provedor normal. Uma pessoa que não veja só a mulher como sexo, mas, por mais que a gente queira, nas nossas andanças por aí, os homens, ele quer primeiro sexo. Primeira coisa que eles querem é sexo, né? Ou então eles trabalham o diálogo para que isso aconteça. Então, cai no que acho que a Beth ou a Márcia falou, melhor só do que mal acompanhado. Não é que é o mal acompanhado, mas tem relação a isso. Às vezes, quem não quer mais isso, quer que a história seja diferente, tem que começar do começo de um relacionamento gostoso, de amizade, namoro, e a coisa vai acontecendo gradativamente.
não no primeiro encontro, no cafezinho está conhecendo e acontece alguma coisa. Então o sexo está muito banalizado, né? Ele sai no final de semana para pegar uma. Então, às vezes, a mulher que quer direita ou quer uma coisa mais certa é confundida com aquela que topa tudo. Que às vezes entra até no aplicativo de namoro para pedir ajuda financeira. Tem mulheres também problemáticas, né? Então, se tratando dessa parte da sexualidade, ainda está um pouquinho complicado. E muitas mulheres casadas, às vezes, se deitam para não falar não. Você entendeu? Daquele marido. Não sei se eu falei, saí muito fora do contexto, mas eu senti de falar por o fato de não só casais, né? Hoje em dia, as divorciadas, viúvas e mal amadas tem uma história na sociedade também. Sim, muito bom. Bem, boa colocação também, Marleidinha. Marcinha, tua vez. Agora eu tô rindo da Marleide, né? Então agora eu me perdi até aqui o que eu ia falar, é só a Marleide mesmo. Não, eu ia complementar o que o Antônio falou, gostei, assim, realmente tem escolas hoje em dia, né, particulares, que estão ensinando os meninos a cozinhar, a fazer crochê, não para, né, para essa função deles terem, mas assim, todo mundo precisa saber tudo, né? E assim, que nem alguns amigos falam que sou folgada, né? Porque na minha casa eu não cozinho, eu nem sei cozinhar direito. Eu faço uma coisa ou outra, eu não sei. Então, assim, meus irmãos cozinham. E, assim, e tudo bem. Por que é uma função de mulher? Não é uma função de mulher. Talvez quem gosta, é uma função de quem gosta de cozinhar, né? Porque eu adoraria saber. Mas, então, assim, acho que tudo para todo mundo, né? E o que a Rafa, não sei, agora eu me perdi. Não sei se foi a Rafa que falou, que é difícil realmente, é difícil retroceder. Mas eu acho que aqui, pelas cartas, que a gente vê assim, tanto quanto para a mulher fazer isso, se o homem fazer a função dele direitinho também, como está aqui, vai complementar, não vai dar atrito, acho. Pelo que eu entendi aqui. Na semana passada, Christian, né, que você me explicou, né, você explicou a minha dúvida, eu acho também, o homem também, fazendo o que ele precisa fazer, amando, respeitando e fazendo as funções dele, e as mulheres fazendo dela, aí sim eu acho que vai existir um complemento. Eu não sei quando isso vai acontecer, tá, Rafa? Se vai ser nesse mundo de regeneração, se vai ser em outro, mas eu acho que ainda existe uma parcela de homens que eu espero encontrar aí pelo caminho, tá, Marleide? Quem sabe a gente encontra aí esses homens sensíveis a ponto de chegar nesse equilíbrio com a gente. E a gente também, porque eu, como, né, falei semana passada, eu preciso trabalhar mais a minha feminilidade também. É isso, tá? Rafa, se aparecer aí, manda o endereço que eu coloco no Waze. Pode deixar. O meu veio lá do Virou Tinder isso, hein? Ô, Christian, essas meninas, hein, Christian? Pelo amor de Deus, hein, Christian? Mas, ó, eu acho. pode falar, aproveita aí, Rafa. Já aproveita que você está com a mão levantada. Manda ver. Tá. Só uma ressalva, Antônio. Eu acho fantástico o que o seu amigo fez com os filhos. A Sandy, cantora, fez a mesma coisa com o filho dela e na época foi super criticada. Eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. A criança saber se cuidar, saber fazer, porque um dia os pais não são eternos, né? E para poder se virar mesmo. Eu acho que nem. Eu até brinco porque quando eu casei, a minha sogra chegava na minha casa e falava assim: nossa, coitadinho, meu filho tá lavando o banheiro, lavando a louça. E eu também trabalhava, fazia as coisas de casa na época, bastante, né? E aí, antes da gente ter a moça que limpava pra gente, aí eu falava, eu falei: mas por que coitadinho? Ele não mora de favor pra mim, ele não paga aluguel. Eu também trabalho fora, então nós dois temos que fazer junto, é um casal. Então, assim, meu sogro ainda falou assim: olha, se fosse eu, jamais eu faria.
Eu falei, ainda falei para ele, se fosse eu, a sua esposa, o senhor ia ter um monte de chifre. Brinquei com ele. Porque comigo tem que fazer. E ele riu muito na época, sabe? Porque foi muito engraçado o jeito que eu falei. Ele falou assim, nossa, eu falei, São Francisco não é assim, né? Os dois trabalham, os dois estão fazendo o alicerce da família. E é importante, né? Eu entendo que na época antiga a mulher, o homem via a mulher como uma obrigação. E, gente, vamos entrar num acordo. O serviço de casa, ele é gostoso de fazer algumas vezes, mas ele é um serviço que não rende, porque você acaba de lavar louça, você come e tem louça na família. Não, Rafa, serviço de casa é cruel. É cruel. Cruel. Então, assim, é um serviço que as donas de casa não têm valor, né? Então, ainda é visto por muitas... Gente, isso é lógico, né? Que as gerações estão mudando, estão pensando, mas ainda existem aqueles que acham que a mulher tem que falar amém e o homem tem que mandar, ou vice-versa, né? Porque tem mulheres que também acham que o homem tem que falar amém e pronto, acabou, e não é assim, né? Aí não é mais um relacionamento, né? Aí não tem por que conviver junto, porque você sozinha, e viver sozinha já não é fácil. Tem dia que você olha para o espelho e você não gosta nem da imagem que você vê. Quem dirá ter uma pessoa do seu lado, né? Então, assim, tem que ter muito respeito, muita cumplicidade para que tudo dê certo, né? Voltar para o que Cristo fala. Olhar um para o outro com aquele ato de amor, com um ato de respeito, de companheirismo, que é isso que prevalece. E essa questão de impor é o que faz com que nós mulheres e homens, né? Porque hoje também para o homem está muito difícil achar uma pessoa que valha a pena, né? Que você começa a selecionar o que eu quero do meu lado. Você fala, eu não preciso ter, isso eu não quero pro meu lado. Se você peneirar, é difícil achar o ouro ali, né? Então, são valores. Eu acho que o que falta para as famílias hoje são valores. Valores que o dinheiro não compra. E é isso que a gente precisa priorizar, até mesmo para a gente, né? Eu acho que a primeira parte da leitura, quando o Cristo coloca, na primeira parte que a gente fez hoje, ele coloca exatamente, acho que um resumo para igualar essa parte, antes da gente ir para a dúvida da Marcinha, né? Nos anos vindouros, quando o homem e uma mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos, cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina, Pai e Mãe, perguntando: o que deveria ser criado em nossas circunstâncias? Qual é o nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles a aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina, com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina: como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma? E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando, até que finalmente possam chegar a um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão da criatividade, a consciência divina. Trabalhando juntos dessa maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, mente, coração e corpo. Então, quando os dois se unirem realmente com o propósito de melhorar, a Rafa usou muito bem a palavra respeito, né? Junto com amor, né? Então, quando a gente respeita, tem compaixão e junta o amor incondicional em cima de tudo isso, você consegue criar e chegar nessa junção quando os dois estão dispostos a isso, né? Que é o que o futuro nos leva, né? Quando isso tudo essas distorções tiverem sido definitivamente passadas, né? E vamos, como tem um trechinho para ler, eu vou pedir para a Marcinha fazer a pergunta dela antes da gente ler o trecho final. Pode falar, Marcinha. Perguntar. E o Cristian, é assim, nesse todo o contexto que a gente leu aqui, né, do homem e da mulher. Não, talvez eu até saiba a resposta que você vai falar, mas assim, como que fica então, hoje em dia, por exemplo, o homem que tem um corpo de mulher, todos os LGBTQIA+, né? Como é que, né, assim, eu falei, eu acho que demoraria um pouco
porque assim, né, eles também têm o masculino e o feminino dentro deles, né? Então, mas eu também não sei, tem uma parte que fala aqui que talvez traga de uma encarnação anterior e não aceite, né? Então, assim, fica mais complexo ainda, né, se você for pensar nas cartas e com eles, né? Como que fica. Ó, Cristo em nenhum momento, em nenhuma carta fala sobre isso, para ver é um tema bem complexo. Eu e a Lê, a gente estava essa semana aqui, chegamos nesse, a gente estava falando sobre o assunto das cartas, né? E aí chegou nesse assunto, né? E assim, a conclusão que, assim, a gente não chegou em nenhuma conclusão. Eu não sei se isso é uma evolução ou se isso é uma distorção do momento atual. Entendeu? Eu não sei se essas pessoas vieram aqui para trabalhar isso, porque quando Cristo coloca que a mulher tem um papel e o homem tem um papel, se a pessoa que nasceu como mulher, mas ela veio com esse impulso masculino muito forte, não sei se isso entra nesse caso da distorção, porque a mulher veio com coisas muito masculinas de encarnações passadas e não está sabendo como lidar isso, ou o contrário, né? O homem veio com muitas encarnações femininas e não está sabendo como lidar. Então eu vejo assim como uma maneira que se voltar para todo o propósito das cartas, e até na conclusão Cristo vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que cada um tem que voltar para dentro, porque assim, ao mesmo tempo que a gente está aqui divagando e falando de vários pontos, cada um colocando seus pontos de vista, no fim, cada um aqui sabe os seus processos. E Cristo coloca o ensinamento para cada um soltar isso, liberar e se trabalhar, né? Então, eu acho que é uma coisa da própria pessoa que está nesse caso, dela voltar para dentro, né? Tipo, quando a gente fala, muita gente pode entrar no julgamento de falar o que é certo, o que é errado. E não existe nem certo ou errado, existe o que cada um está passando, né? Então, eu acho que o nosso papel é olhar com respeito a decisão e o que cada um faz. E desde que isso não leve a mesma coisa, que tem o machismo, tem o feminismo e tem também o LGBTismo, aí, sei lá que nome que querem dar para isso. Então tudo isso não deixa de ser me fugiu a palavra, mas você querer impor a sua ideia, né, do que é certo e o que é errado para a sociedade. E tudo que é querer impor onde já parte do princípio do erro, querer mostrar que a sua verdade seja aceita por todo mundo, né? Então eu acho que é o contrário, eu acho que cada um tem que voltar para dentro, voltar no... Cristo está ensinando e passou o ensinamento, e vai caber a cada um, o que eu faço com isso? Né? O que eu entendi disso e o que eu faço com isso? E trabalhar em nós mesmos para nossa liberação e para nossa evolução, né? Marcinha levantou a mão de novo, pode falar. Sim, então é que cai até mais ou menos no que eu estava lendo no outro livro, né? Que na verdade fala que o sexo, aliás, só existe na organização física, né? Pois os espíritos podem tornar um e outro, não havendo diferença entre eles, né? Entre eles a esse respeito. Mas isso que você falou, né, realmente, questão de respeitar, claro, a gente sempre vai respeitar, mas fica confuso, acho que para eles, né? Se eles forem ler as cartas, fica confuso. Mas eu entendi o que você falou. Assim, a gente fala assim, não, complicado, assim, é um assunto tão delicado que eu acho que cada um precisa voltar para dentro e ver como isso se encaixa. Mas se a gente pegar, quando Cristo fala de Deus, fala do Pai, ele fala consciência divina, Pai e Mãe, né? E o Criador não tem sexo, né? O Criador, ele é onisciente, ele é homem e mulher. Aqui na dualidade, aqui na terceira dimensão, e não só na terceira dimensão, em outras dimensões também, existe uma parte, os dois impulsos da criação, quais são? O impulso masculino e o impulso feminino. São os impulsos que geram, tanto que a união disso faz a criação. Precisa unir o masculino e o feminino para fazer a criação, né? E se a gente olhar nos animais, que os animais é masculino e é feminino.
Então existe o masculino e existe o feminino na matéria, que juntos formam a criação. Então, se a gente for levar isso na essência, eu encaro como uma distorção. E quando eu falo isso, por favor, sem preconceito nenhum, é uma distorção onde a pessoa que está aqui precisa saber trabalhar isso dentro dela, né? Então, agora, como trabalhar isso digamos que é uma coisa muito que a pessoa precisa saber muito trabalhar dentro dela e precisa ter um mestre apropriado para poder guiar e para que ela tome o caminho, né? Então é a maneira como eu consigo olhar isso aqui que Cristo deixa pra gente. Alguém quer colocar alguma coisinha ou vamos ler o trecho final? Lê o trecho final. Ler e alguns fazem então vamos ler o trecho final e aí cada um faz aí alguma colocação que mais queira. A gente tem aí acho que 20 minutinhos, deixa eu ver aqui, 17 minutos. Então vamos lá. É um trecho curtinho pra gente, que são as conclusões que é a conclusão da carta 4. Nós vamos deixá-los com esses pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Desfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade, mas que estão fortemente desejosos de aprender e aumentar a espiritualidade em suas vidas. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos, amigos e inimigos, e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta de sua vida diária. E entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos de seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Essas cartas são um meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você buscar a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é a verdade. E assim encerramos a carta 4. Alguém quer fazer algum comentário para a gente estar fazendo todo o fechamento do dia de hoje? Vamos passar pessoa para pessoa, acho que aí cada um faz aí suas colocações. Mas o trecho que me foi lido para ler quando veio esse propósito foi exatamente esse. Nós vamos deixá-los com esses pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência, que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Esta foi a mensagem que chegou profundamente para mim, quando veio a ideia de começar tudo isso. Pode falar, Marlene, para a gente começar. E é o que você tá colocando em prática, né? Sim, exatamente. Colocando em prática e assim, passando o seu conhecimento para nós e futuramente, por que não um de nós passar para outros, né? E assim fazer essa corrente de amor, de autoconhecimento e, enfim, bem legal.
Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Isso é muito forte. Betinha, suas considerações finais. Ai, Cristão, eu acho que eu não vou conseguir colocar muita coisa agora não, mas é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente precisa se elevar para que as coisas... Ai, a cachorra tá fazendo muito barulho aqui agora, eu vou parar, tá bom? Obrigado, Betinha, mas deu pra... Foi muito profundo, imagino aí pra você também, tudo que a gente falou hoje. Antônio? Opa! Antônio na escuta, câmbio. Suas Olha, considerações finais. Então, essa terceira parte que você leu, ela, além de profética, né, ela nos dá o caminho, né, para que a gente possa auxiliar nessa mudança na mudança do pensamento comum, né, que a humanidade carrega hoje. É muito, muito bonito e espero assim que a gente possa realmente contribuir também, igual a Marleide falou, mais à frente, divulgando os grupos, fazendo grupos, por que não, né, depois de um certo tempo, e divulgando as palavras do Cristo. Eu creio que todos os textos que nós lemos até hoje são muito importantes. São textos que provocam profundas reflexões. Mas essa terceira parte aí que você leu hoje, nossa, é muito, muito forte, né? Ela nos chama a participar desse processo de uma forma que a gente não tem como negar. A gente tem que participar e tem que ir em frente, né? Fazer com que essa frequência do planeta se eleve, se altere. Enfim. Vamos participar. Ok, obrigado, Antônio, pela contribuição. Rafinha? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma introspectiva bem grande aí, né? Pensar como Cristo e agir como Cristo é algo extremamente difícil e evoluído. Então, precisa ser um trabalho diário, né? Você ter compaixão por certas coisas, você igualar certas coisas, você não se doer por certas coisas, é uma evolução muito grande, né? Que poucos conseguiram aí. Então, é refletir, é pensar, é entender o nosso papel, é abaixar a guarda quando for preciso, é entender que nós não somos a verdade em nada, que sempre tem o outro lado, né? E é tentar entender, viver o que ele pede, né? Eu acho que é o mais difícil é viver o que ele pede, porque lógico que com certeza ele também tinha os seus momentos de iras e tudo mais, mas tentar voltar para o seu centro e olhar para o seu eu superior aí é um trabalho de muita meditação, muita reflexão e muita sabedoria, né? Muita sabedoria. E tentar olhar para esse lado com mais amor. Foi muito bom, muito bom mesmo. Gratidão por tudo hoje aí. Muito bom, obrigada. Obrigado a você, imagina, obrigado a você. Marcinha? Eu quero dizer que a carta 4 foi para mim muito reveladora, muito importante. Eu gostei demais do entendimento que eu tive com ela e eu quero continuar entendendo e praticando e aprendendo, como a Rafa falou. Às vezes a gente está aqui no grupo, você entendeu tudo, chega amanhã, acontece uma coisa, vai tudo por água abaixo. Você já faz tudo, né, o que você tem consciência, mas você, né,
Mas eu amei a carta 4 e assim, como eu estou amando o livro inteiro, mas eu estou adorando participar, né, assiduamente esse ano. E eu espero que realmente o Christian, por favor, que você tenha depois que terminar novamente as 9 cartas, no ano que vem tenha mais grupos, porque quando vai entrando mais pessoas, tem mais cabeças pensantes, a ponto de um dia realmente eu ou qualquer um de nós ser essa pessoa que vai ser o facilitador de algum outro grupo. Eu às vezes eu até tento, eu falo para algumas pessoas do meu convívio, eu faço parte do grupo de estudo, que estuda isso, não tem nada a ver com religião e tal. Então, assim, eu já tô regando minha sementinha. É muita gratidão mesmo, muita gratidão para todo o aprendizado que eu estou tendo com vocês. É isso, gente. Muito bom. Marleidinha, mais alguma coisinha? É que como você começou fazendo as considerações, mas você tá por último aqui no meu quadro, deixa eu perguntar pra Marlene. Não, meu amor, você sabe que me lembrou independente de religião, mas tem uma música que ela fala assim, o que a gente precisa, né, para ser feliz e para ser como Cristo, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olha, muito bem, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, gente. A carta 5 vai falar das origens da criação, vai falar de um tema que é bem profundo, que é a origem do ego, que gerou toda essa distorção, gerou nossas crenças, então vai ser bem, bem profundo. Então, nós temos 7 minutinhos. Eu acho que a gente pode fazer a nossa meditação agora pro todo. E como a gente falou muito do masculino e do feminino, e Cristo fala como é uma das maiores distorções que existe na humanidade, eu acho que a nossa meditação hoje pode ser para a cura disso no mundo, né? Tanta gente que sofre aí, a Rafa citou um caso aí da moça que foi assassinada, mas não é um caso único. Se a gente for pegar tanta sociedade ainda que está muito distorcida, muitos países ainda com leis distorcidas, então para que chegue aí no coração de uma forma de iluminação, de amor, para que a igualdade chegue em cada um desses seres e que cada um compreenda seu papel. Porque o machismo é ruim para o homem e para a mulher, o feminismo é ruim para o homem e para a mulher, e qualquer dessa distorção é ruim para o homem e para a mulher, né? É o extremo, né? A gente tem que chegar no ponto de equilíbrio, que é o que Cristo coloca para a gente, e é por isso que ele faz essa primeira frase que eu li, eu acho demais. Nós vamos deixá-los com esses pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Então, eu acho que é bem o que ele coloca: viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, né? Que a Marlene cantou pra gente aí, que eu acho que ele fez deixou a mensagem pra gente, e acho que é cada um trabalhar para se evoluir, e a gente evoluindo, a gente vai estar fazendo a nossa parcela para evoluir o mundo, né? A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue mudar a consciência de quem está fechado, mas a gente mudando a gente mesmo, a gente pode servir de exemplo para muitas pessoas, né? Então vamos lá, gente, vamos silenciar. Deixa eu ver quantos minutinhos tem aqui para não estender. 5 minutinhos, então vamos fazer 3 minutinhos dessa nossa meditação. Então pedindo para cada um fechar os olhos, se desapegar dos pensamentos e no seu mais profundo silêncio emanar todas as energias para que chegue a cura do masculino e do feminino em toda a humanidade, e esse equilíbrio venha para essa nossa evolução, para a nossa ascensão de consciência. Vamos lá.
Vamos respirando fundo e aos pouquinhos, cada um no seu tempo, vamos abrindo os olhos. Gente, a energia acho que está muito forte. Então vamos aproveitar essa energia hoje, cada um atuar. Eu acho que é um momento bacana de que a gente saiu com as palavras aqui, de aproveitar essa noite, esse fim de noite aí na meditação noturna, no momento de dormir. E quem conseguisse trabalhar, eu acho que para poder evoluir e a gente ajudar fazer a nossa parcela aí para a cura da humanidade. E é isso, gente. Falta um minutinho. Boa noite para todos. Boa noite. Beijo Boa para noite, você. pessoal. Boa semana toda. Boa noite. Gratidão. Aguardo os comentários de vocês com os sentimentos. Foi muito bacana compartilhar da semana passada e que tenham muitos compartilhares hoje aí também. Obrigado, gente. Boa noite, boa noite.